aí, começando mais um Benjamin. Benjamin Mucho. Achei que ele já ia me chamar pra briga. Tava aqui, uns 10 anos atrás eu chamaria, hoje não. Não. Dá uma olhada aqui, por favor, câmeras, please. Esse é o Argel, dá uma olhada. Aquele Argel que a gente conheceu, ogro, bruto, selvagem. Dá uma olhada, tênis Prada sem meia. Dá uma olhada. Todo combinandinho, ó, a barba penteadinha, cabelo... Você é mulher. Hoje, o que aconteceu? Você virou Nutella. Se você virou Nutella, aí acabou o mundo. Não, para. Sabe que as coisas mudaram, né? Sei lá. Futebol mudou. Não vai dizer que você virou Nutella. Hoje o futebol mudou. Hoje tem VAR. Imagina, na minha época, o VAR. Se tivesse VAR na tua época, você acha que você ia jogar quantos jogos no mês? Eu ia jogar uns 3, ficar mais uns 3 fora. Mas eu e todo mundo também, né, Benja? Já você acha que você era um jogador violento? Eu não. Jamais. Jamais eu machuquei alguém, jamais eu quebrei alguém. Eu era um jogador competitivo. Eu era um jogador raçudo. Eu era um jogador guerreiro. E você só joga a grande nível, como eu joguei, e jogar em grandes clubes, né? Internacional, Palmeiras, Santos, Porto, Benfica, Japão, China, Seleção Brasileira. Joguei categoria de base. Você tem que ter qualidade. O futebol era diferente naquela altura, há 20 anos atrás. A mídia era diferente, a imprensa era diferente. Tudo podia, hoje não pode nada, hoje é um mimido, hoje o futebol tá chato. Essa é a verdade. Pra gente que é da antiga, pra mim tá extremamente chato o futebol. Mas quando você fala que você era competitivo, mas, ô Argel, você tinha uma fama de jogador. Você acha que a tua fama era de violento ou era de bravo? Era de bravo. Se você pegasse, por exemplo, Santos, olhava pro Santos, a zaga do Santos era Argel e Claudiomiro. Um batia, outro enterrava. Aí tu ia pro Palmeiras, Clebão e Antônio Carlos. Aí tu ia pro São Paulo, era o Bordon e Ronaldão. Aí a zaga do Corinthians. Aí a zaga do Corinthians era o Gamarra e o Batata. Essa é que menos batia. Mas o Batata batia em todo mundo também. O Gamarra não. Então, aí tu ia lá no Vasco, Odivan e Mauro Galvão. Mauro Galvão não batia. Um batia e outro aliviava. Então, as equipes eram diferentes. Mas, Argel, você intimidava jogador dentro de campo? Claro que sim, pô. Isso era do jogo. Isso era normal. Tipo, você falava o quê? Eu vou te quebrar. Tu prometia tudo e mais um pouco. Porque o futebol naquela altura era mais falado. Mas fala um negócio. Quando você falava, eu vou te quebrar... Não, falava que ia quebrar, não. Argel. A palavra de você falar assim, vou te quebrar, sim. Isso sim. Mas você falava uma coisa, eu não fazia isso. Não, mas tudo bem, mas você falava, se vier fazer gracinha, eu vou te quebrar? Claro que sim. Entendeu? Se E tem jogador que pipocava? Mas vários. Não era um, era vários. Eu tive um episódio muito legal com Santos e São Paulo, na Vila. E tinha um centroavante, não vou falar o nome do centroavante, e o centroavante era muito bom jogador. Que ano que é? Isso era em 1998. E isso era um Rio Já matei, isso é 98. E era o Rio São Paulo. E ele, o centroavante... Ele mora no Japão hoje? Mora no Japão. Aliás, muito meu amigo, e eu tenho uma admiração... Gente fina pra caramba, é o França, pô. Tenho uma admiração muito grande pelo França, é um cara fantástico. É um cara o França é demais. Diferenciado. E sigam o França no Instagram. Jogador... Porque o Instagram dele é o melhor que tem. Já viram o Instagram do França? É divertidíssimo. Ele era um jogador fantástico. Né? Aliás, tinha ele e tinha o Dodô. Até o Dodô esteve aqui e me fez um elogio, que eu gostei muito. O Dodô é o artilheiro dos gols bonitos. Cara fantástico também. Um puta de um profissional e um cara que sabia fazer gol. Só que estavam voando, garotos. Né? A crista da onda... fazendo gol de tudo que é jeito. E aí nós estamos num jogo lá, São Paulo e Santos. Santos e São Paulo na Vila. E Copa Rio São Paulo. E aí tá pra começar o jogo. E aí tá na bola o Raí e o França. E aí nós perdemos o meio de campo, estamos trocando. Saindo do meio campo, indo pro outro. E eu passei pelo meio campo. E cumprimentei o Raí e tal, porque o Raí já era mais da minha época, mais antigo e tal. E aí cumprimentei o França e falei assim, garoto, eu vou te falar uma coisa. Hoje tu tá proibido de entrar na área. Se eu te ver na área, eu vou quebrar teus 2 braços. Tá proibido de entrar na área. Eu não quero ver você dentro da área hoje. Tá fazendo gol em todos os jogos aí, eu tô vendo que tu tá arrebentando, mas hoje tu não passa aqui dentro. Mas ele falou sério, Falei sério. Botei o dedo dentro assim pra ele. Tá escutando? E ele,
olhou assim pra mim, sabe? Olhando assim meio apavorado, digo, tô falando sério, hein? E fui. Só que eu não vi que o árbitro era o Jorge Travassos, carioca. Jorge Travassos. Tava apitando. E ele tava atrás de mim. E ele escutou eu falar isso. Fomos pro jogo e tal. Ganhamos o jogo 2-0 e tal. O Raí começou a rir até quando eu falei isso. O França entrou na área? Não entrou na área. Foi jogar de meia. Ele ficava... Raí, vai você que conhece mais o Argel. Sabe? Aí o Raí começou a jogar de 9 e ele de 10. Aí foi muito engraçado, velho. Já acabou o jogo, cara. E eu cumprimentei todo mundo, tá? Foi cumprimentar o árbitro, o Jorge Travassos. Ô, Jorge, tudo bem? Pá, bom jogo aí, foi legal, foi tranquilo o jogo. Ele falou assim, Argel, tranquilo, Argel. Tu acha que eu não escutei o que tu falou, Argel? Eu nunca tinha visto isso no futebol. O que houve, Jorge? Pô, tu falou pro França que se ele entrasse na área, tu ia quebrar os 2 braços dele. E não é verdade? E pior, Argel, que ele acreditou. Ele ficou os 90 minutos, ele entrava na área. Ele falava só pro Raí, Raí, vai você. Troca comigo, vai pra ele. Hoje você falaria isso? Você acha que seria possível hoje? Hoje é impossível. Hoje os direitos humanos, o Jornal Nacional, o William Bonner, eles iam me crucificar. Entendeu? Se o Filipão fizesse aquilo que fez, lembra disso? Que nós perdemos o primeiro jogo pro Corinthians, Palmeiras e Corinthians, em 2000, Libertadores 2000. E nós chegamos para treinar no outro dia. O Filipão tirou todos os seguranças do nosso CT, abriu as janelas do vestiário. E aí fomos falar sobre o jogo. Vocês não chutam a cabeça do Marcelinho, vocês não batem no Rincon, vocês não dão uma cabeçada no Luizão, vocês não dão uma atropelada no Edilson. E as câmeras tudo filmando. Você lembra disso? O Jornal Nacional, o William Bonner, o politicamente correto. Pô, se fosse hoje, o Filipão ia pro Carandiru direto. Né? Se fosse hoje, como é o futebol. Então, hoje é impossível de você falar isso, de você dizer, de você... Hoje o jogador tem que fazer assim. Isso não é ridículo? É ridículo. O treinador tem que falar assim. Não pode. O treinador tem que fazer assim. O jogador tem que fazer assim. Na época nós fazíamos assim, ó. Quanto mais... nós falava e falava bem alto. Argel, mas aí você é treinador. Você estava em Portugal, voltou agora. Você virou treinador. Treinador há 16 anos já, né? Não, então, claro. Mas você é treinador. Argel, mas a relação hoje treinador-jogador mudou também, né? Mudou bastante. Você também não pode falar com os caras hoje do jeito que os treinadores falavam com você também, né? Sim, diferente. Você não pode falar no vestiário, pô, pega o cara, arranca a cabeça do cara. Não pode, não. Você não pode nem falar palavrão, pode? Hoje é totalmente diferente. Hoje o futebol mudou, as coisas mudaram. Mudou pra melhor ou pra pior? Eu acho futebol chato hoje. Eu acho que os jogadores hoje, eles vivem numa redoma. Sabe? Eles parecem que são pessoas... sabe? Popstars. Popstar, não. Ninguém pode tocar neles. Eu sou do tempo que quando a gente perdia um clássico, Palmeiras e Corinthians, Santos e São Paulo, um Grenal, a imprensa cobrava da gente. Cobrava do jogador. Não cobrava do treinador. Cobrava de mim, que falhei, que fiz um pênalti, que o goleiro que tomou um peru, que o centroavante perdeu um gol. Eles cobravam da gente, dos jogadores. Por quê? Porque eram todos jogadores conhecidos. Pegava Santos, São Paulo, pô, Miller, Viola, Raí, era só Paulo Nunes, Oséias, Rincon, Marcelinho, Edilson, só craque. Era só jogador diferente. E cara que assumia. Então ninguém falava dos treinadores. Ninguém cobrava o Luxemburgo, ninguém cobrava o Leão, ninguém cobrava o Levi Coupe, ninguém cobrava o Muricy, não cobravam. Não, os caras iam cobrar o Rogério Ceni, cobrar o Marcão. Hoje vão cobrar o treinador. Por quê? Porque o treinador hoje é o telhado. O treinador hoje é o foco. Você pode ver, você vê um clássico... Por que você acha isso? Porque eu vejo isso hoje. Eu vejo a imprensa não cobrando o jogador. Eu acho que a imprensa cobra muito pouco os jogadores. Eu acho que cobra muito pouco. Tá? Sempre a culpa é do treinador. Tá uma crisezinha, a culpa é do treinador. Agora o Santos aí tá numa crisezinha, a culpa é do Odair. Os jogadores que estão lá... O time do Santos, com todo respeito, é uma lástima. Tudo bem, mas tem jogadores que jogaram em tudo que é lado que estão lá. Certo? Também a culpa não é só dos jogadores, não é dos jogadores também. É mais fácil bater no técnico? Com certeza. Isso é um só? Claro, é muito mais fácil. É o elo mais fraco, em tudo. Por exemplo, o jogador de futebol ele tem um contrato de 1 ano. O clube mandar ele embora tem que pagar todo. O treinador ele tem um contrato com prazo determinado. Começa no dia tal,
1º de janeiro até 31 de dezembro. Se for mandado embora, paga metade do contrato. Falta 8 meses, paga 4. Falta 3 meses, paga 1,5. O jogador tem que pagar todo o contrato. E você não vai trocar 15. Eu só vi uma vez acontecer isso. Eu só vi uma vez o Andrés fazer isso. Andrés Sanches. Com o Tite. Com o Tite. Mandou embora o Roberto Carlos, mandou embora o Ronaldo, mandou embora mais um outro lá que eu não lembro. Isso também é um caso isolado, hein? Mas esse foi pica. Eu tiro o chapéu. Diretor de futebol é isso que tem que fazer. Tem que blindar o treinador. A imprensa, perderam pro Tolima, a imprensa, a torcida, todo mundo. Ele chegou no vestiário e falou assim, ó, Roberto Carlos, Ronaldo, não sei quem mais, você vai pegar as coisas de vocês e ir embora. Vocês estão achando que eu vou tirar o Tite? Não vou tirar o Tite. Quando você fala que o futebol tá chato, tudo tá chato. O jogo, as transmissões, a imprensa, as entrevistas, Não, tudo tá chato. Eu acho que tá chato porque a partir do momento que você pode pensar uma coisa e não pode falar, fica chato. Antigamente você pensava e falava. Há 20 anos atrás. Você acha que hoje... E a gente viu um monte aí. Vários colegas teus, entendeu? Que são comentaristas, que são apresentadores, que isso, que aquilo, que jogaram futebol, né? Que não foram exemplos nenhum dentro do campo. E hoje querem cobrar os outros. De uma coisa que lá atrás eles não foram. Vários. Você acha que o ex-jogador que está comentando, certos comentários ele não pode fazer por ter telhado de vidro? Eu acho que sim. Você não pode... É a famosa cagação de regra? Eu acho que sim. Se você não foi exemplo quando você jogou, né? Você não pode ser tão incisivo na cobrança. Eu acho que você pode até cobrar, mas você não precisa ser tão forte, sabe, tão agressivo na cobrança. Até porque você fez Pior. Coisas muito pior, né? E aí você agora virou santo. Então, eu acho que você tem que ter um equilíbrio. É isso que você precisa ter. No futebol, qualquer coisa que você vai fazer, qualquer opinião que você... E não é só o futebol. Nós vivemos agora esse ano a política. Né? Que foi, acho que, a primeira vez que o país... viveu a política. Parecia um Corinthians e Palmeiras, um Grenal. Parecia... Sabe, tanto que foi 51-49. O país está dividido. Mas foi a primeira vez que o brasileiro... Politizaram o futebol? Eu acho que assim, eu acho que não é questão de politizar. Eu acho que o futebol, cada vez a imprensa teve menos espaço. Eu sou do tempo, por exemplo, acabava o jogo e você estava tomando banho no chuveiro e o radialista estava te entrevistando para um jogo. Eu tenho uma amiga e perguntando para mim, dizendo assim, Argel, por que tu falhou naquele lance? Não perguntando para o treinador. Então hoje o jogador ele dá entrevista se ele quer. Ele não é obrigado a dar entrevista. Na minha época, se o jogador não desse entrevista, era lixado no nosso meio. Mas nessa época a gente falava com o jogador. Porque a gente não fala. Porque o jogador, ele saía e ele já falava. Hoje a gente tem que falar com o staff. Quantas e quantas vezes, por exemplo, eu vi o Marcão acabar o jogo e o Marcão meter a boca no trombone. Eu amo o Marcão. O cara é autêntico. O Rogério Ceni sempre foi polêmico. Eu sempre falei o que eu pensava, era polêmico. Né? Falava alguma besteira? Claro que sim. Normal. Mas falava o que a gente pensava, a gente falava. Hoje tu não consegue fazer isso. Porque se você fizer isso, você vai ser fritado pelos intelectuais, pelos psicólogos, né? Direitos humanos, que não sei mais o quê, porque é isso, porque é aquilo, porque não pode isso, porque é politicamente correto, porque não podemos ser assim, não podemos tomar essa atitude, não, sabe? Você se policia muito hoje? Sim, bastante. Claro que hoje, Benji, eu tô com 49 anos. Foram 18 anos como jogador profissional, são 15 anos como treinador profissional. Minha carreira de treinador foi lá em 2008, eu comecei no Mojimirim. Saudoso seu Isso de Barros, que Deus o tenha. Né? Era o famoso Carrossel Caipira, que o seu Isso de Barros fez juntamente com o Vadão, né? Que também foi um cara fantástico. E já vão muito tempo. E claro que a vivência no futebol como jogador, a vivência como treinador, você vai se policiando. Pô, peraí. Se eu falar tudo que eu penso, eu não vou conseguir me colocar no meio do futebol. Deixa eu perguntar um negócio pra você.
Teve algum jogador, tinha algum jogador que você pipocou? Não, eu nunca tive isso de... Teve algum jogador que retrucou você? Você falou, vou te quebrar, falou, então vem. Sim, isso já, claro. Quem? Vários jogadores. Por exemplo, na final da Libertadores 2000, a grande preocupação era eu e o Palermo. Né? O árbitro já estava encarregado de expulsar. Expulsar ou o Palermo no primeiro jogo e no segundo. E quem me falou isso foi no hotel me falar. Porque vocês se prometeram? Não se prometeram, porque eram os dois caras mais, sabe, mais... Palermo é meu ídolo, ele perdeu 3 pênaltis num jogo só. E aí eu chego no jogo da Argentina, em Buenos Aires, e aí o Mancuso. Pô, o Mancuso. Gente boa pra caramba. O Mancuso é um cara que tinha que vir aqui, velho. O Mancuso é um cara fantástico. E gosto muito dele, gosto muito de mim, um cara espetacular. Aí ele foi lá no hotel, tomou um café comigo. E a gente tinha jogado contra várias vezes. E eu tinha uma amizade e um respeito muito grande, né? Porque tubarão não comia tubarão. Continua, né? Então a gente se respeitava. Mas naquela altura tinha um respeito muito grande. A gente brigava, discutia. Né? Eu brigava, eu chamava o Rincon pra briga, ele me chamava e nós ia. E depois nós se encontrava num restaurante, numa pizzaria, num pagode lá do Vampeta e a gente se respeitava. O que acontecia em Vegas ficava em Vegas? O que acontecia em Vegas ficava em Vegas. O pau comia no jogo, entendeu? Nós brigava, dava soco, dava briga, aquela pancadaria. E depois, no outro dia, nós se respeitava. Nunca teve ninguém que levou com você pra depois? Não, nunca. Nem comigo, nem com os outros. Nunca teve isso. Tanto que a gente se encontrava. Por exemplo, tem lá no Vampeta, domingo à noite, tinha campeonato... Terra Brasil? Terra Brasil tinha o Campeonato Paulista. Jogador do Santos, do Palmeiras, do São Paulo e do Palmeiras, do Corinthians, todos lá. E como é que tu ia... E não tinha celular, era uma maravilha. Não tinha celular, não tinha nada. Daí chegava lá, os caras, sabe, não tinha esse respeito. Porque todos eram jogadores de alto nível. Aquela altura, o Santos, o Palmeiras, o Corinthians, São Paulo. Futebol paulista aqui. Os jogadores eram, sabe, tinham um peso. Sabe, era um cara... Sabe, eram jogadores que se respeitavam, né, principalmente fora do campo. Dentro do campo, o pau comia. Né, e várias vezes a gente viu isso, aquela briga lá do Edilson com o Paulo Nunes. Depois o Paulo Nunes foi jogar no Corinthians ainda, lembra? É um absurdo. Entendeu? Então, o Paulo Nunes é meu amigão pra caramba. É inadmissível ele ter jogado no Corinthians. Depois eu vi Paulo Nunes e o Edilson junto, conversando. São amigos pra caramba. E a gente também sempre tinha aquela turma que, não, calma, vamos ver isso. Pá. E aí, se nós via que ficava um clima meio ruim, os outros, sabe, não, calma, segura aí, tu brigou com o Benja, mas, pô, o Benja é parceiro, pá, aquilo lá... E aí se acertava. Isso, aí se acertava. O Argel... Não tinha mágoa. Ô, Argel, se amanhã tiver uma final do Mundial, Real Madrid e Grêmio, Grêmio é Brasil pra você? Não, tá doido? Ah, tá louco. Eu sou vermelho, não sou azul. Não tem essa, pô, é o Brasil? Eu se jogar Bala Mistura e Grêmio, eu vou torcer pro Bala Mistura. Cara, não tem como. Se o Grêmio te chamasse um dia pra ser treinador, jamais o Grêmio me chamaria e jamais eu iria pra lá. Não tem como. Mas não tem aquele papo, não, eu sou profissional. É a mesma coisa. Não, isso tem pra alguns, pra mim não. Pra mim não. Eu sempre deixei bem claro isso. E tanto que eu tenho um orgulho muito grande. O Internacional me deu tudo. Me deu a minha carreira como jogador profissional. Morei 7 anos embaixo da arquibancada. Cheguei lá no Internacional em 1989, com 14 anos. Fui campeão da Copa do Brasil, fui campeão gaúcho como jogador. Fui campeão como torcedor. Voltei no Internacional. Fiquei 11 meses à frente do Internacional. Fomos campeão gaúcho, campeão da Recopa Gaúcho. O último título que o Internacional tem de campeão foi comigo, em 2016. Eu como treinador. Entendeu? Passei 11 meses. Eu tenho um orgulho muito grande. E sempre falei assim. Claro que isso compra uma briga muito grande, principalmente no Rio Grande do Sul. A imprensa metade é gremista, metade é colorada. Os colorados gostavam, os gremistas queriam me matar da imprensa. Mas você passava apuro na rua? Nunca. Eu sempre fui bem respeitado. Mas nos clássicos, nos grenais, você provocava? Provocava. Era normal. Por exemplo, o Darley era um cara que provocava pro lado do Grêmio. Eu e o Darley jogamos junto na seleção. O Darley é um grande cara, deputado federal, um cara espetacular. E ele provocava o Grêmio, provocava o Inter. Às vezes eu perdi uma aposta pra ele, às vezes eu ganhava uma aposta dele. Entendeu? E sempre andei tranquilo em Porto Alegre. Entendeu? Sempre andei tranquilo. Mas, por exemplo, quando o Grêmio caiu, você vibrou? Claro que sim. Eu fiquei triste que o Grêmio voltou agora. Eu fiquei triste. Jura que você ficou triste? Claro que sim. Você tá brincando, Argel? Claro que sim.
Pô, veio muito rápido, poderia ter ficado mais um ano. Entendeu? Então, o Grêmio veio muito rápido. Puta, como faz falta essas coisas. Lá no Sul, ou você é azul, ou você é vermelho, mesma coisa com o Renato. O Renato é um amigaço. O Renato é um cara fantástico. O Renato, como é que tu vai ver o Renato trabalhando no Inter? Me diz. Diz como. Mas o Renato não provoca. Quem? O Renato? Nossa senhora. O Renato. O Renato é o cara que mais provoca o Inter. Não, mas que mais cutuca. No jogo que o Grêmio caiu. O Renato provoca. Quando ele jogava, ele só provocava. Quando ele é treinador, ele provoca. Entendeu? Sempre ele dá uma cutucada no Inter, mas sempre. Sempre, cara. Não adianta isso. Isso é do perfil. Agel, mas no jogo específico, o Grêmio caiu. Você estava na televisão vibrando? Claro, poxa. Digo, pô, que bom. Nossa. Quando o Grêmio caiu agora essa última vez, a gente conhece o Campeonato Brasileiro. Tu sabe quando vai cair. Quando o time vai cair. É impressionante. Mas tu sabe. Você sabe. Eu falei assim, o Grêmio vai cair. Quando o Corinthians perdeu pro Vasco em 2007, eu falei, caiu hoje. Quando o Cruzeiro caiu, a gente sabe. O Cruzeiro vai cair, não tem como. Sabe, a gente tá no futebol há muito tempo, então tu conhece time que... É que esses times são tão grandes que quando o bico do avião baixo para baixo não consegue levantar mais. A pressão é muito grande. Mas eles não estão acostumados a brigar contra a zona do rebaixamento. Eles estão acostumados a brigar para Libertadores, para brigar pelo título, sabe? A arrogância. Isso aconteceu, e aconteceu com o Internacional também. Mas eu gosto de rivalidade. Por exemplo, você manda o WhatsApp para os teus amigos gremistas, chupa. Não, isso também não. Já fiz isso. Já fiz, hoje não. Mano Menezes vai embora. Foi embora, vem a proposta, é milionário e vai embora. O Inter vem falar, o Renato vai embora. O Grêmio veio falar assim, Argel, uma proposta milionária para você, 3 anos de contrato. Impossível. Nem eles vão fazer isso. Mas se eles fizessem? Mas não vão fazer. E se eles fizessem? Mas não vão fazer. Você tá com medo de falar não? Não, eles não vão fazer. Eu já sei que não vão fazer. Eu já sei que, por exemplo, o Mano Menezes for embora do Inter e o Renato tiver e o Inter vai. Não vai. Porque eles também pensam dessa forma. Dos clássicos que você jogou na vida, fora, você fez Benfica e Porto também, que é a puta rivalidade, Grenal, Corinthians e Palmeiras. Aliás, sou luso brasileiro, né? Sou português e brasileiro. Você é naturalizado? Você tem dupla cidadania? Tenho dupla cidadania. Qual que é o clássico mais quente que você... É o Grenal? Mais quente que eu joguei. Eu joguei Santos São Paulo, joguei Grêmio Inter, joguei... Corinthians Palmeiras. Joguei Porto Benfica. Joguei Verde Kawasaki, Kashima Antlers, no Japão. Também é uma puta rivalidade? Também. Já foi mais. O japonês é mais comportado. Hoje né? já foi mais. Mas pra mim o clássico mais pegado assim que eu joguei foi Palmeiras e Corinthians. Não sabe o que é um Palmeiras e um Corinthians. É o do filme, não do filme. Tu não sabe o que é um Palmeiras e um Corinthians. E aquilo tu sai do céu pro inferno, do inferno pro céu. Então, já que você citou os boleiros... Coisa fantástica. E acontecia muito também na concentração que aconteceu naquele filme? Acontecia. Da mulherada? Também. O futebol era diferente. Né? Aquela altura, o filme retrata muito. Quando vocês iam se concentrar nos hotéis, porque na época não tinha CT, era hotel. Sim, hotel. Não, sempre hotel. Tinha esquema dos caras botar as mulheres nos andares de baixo? Claro que sim, pô. É? Claro que sim. Hotel tem 10 andares, 14 andares. O 8º, o 7º era do clube. Um andar era do clube, os outros eram dos hóspedes. E aí, meu amigo? Cada um era responsável por cada um. Mas não tinha os treinadores que colocavam os espiões ali? Tinha treinador que colocava a segurança no corredor. O Vanderlei colocava? Sim. Não, o Vanderlei, vários. Vários colocavam segurança. E mesmo assim dava pra dar uma... Cara, mesmo assim os caras davam um jeito, não sei como. Caras? Eu era mais tranquilo nisso aí. Todo cara aqui sempre o cara é o mais tranquilo. Não, eu era tranquilo. Eu era tranquilo porque eu era responsável. Por que eu ia levar uma mulher pra dentro de um... Pô, peraí, eu vou jogar contra o Corinthians, cara. Um clássico. Eu posso sair do inferno pro céu. Tá? Se eu fizer um puta de um jogo, tô consagrado. Se eu ir mal, os caras me matam. E aí um dia antes eu vou levar uma mulher pro hotel. Puta, eu vou estar dando tiro nos meus pés. Tanta mulher pra sair. Entendeu? Então, pô, vou jogar o clássico e vou ir bem. E depois todo mundo vai querer sair comigo. É muito mais fácil. Muito mais lógico. Só que tinha jogador que não pensava dessa forma. Tinha jogador diferente. Entendeu? Agora tu tem que ser responsável.
Ô, Argel, você estava trabalhando em Portugal agora como técnico. E você é um puta baba-ovo de treinador português, você quer o Jorge Jesus de volta, você quer tudo. Não, quem quer é você, que é amigo dele. Pô. Você que é apaixonado pelo Jorge Jesus. O que o Jorge Jesus... Jorge Jesus só trabalhou no Flamengo. Tá trabalhando no Benfica, foi bem. Não foi nada. Não, mas deixa eu te falar, o que o Jorge Jesus... Ganhar o campeonato português com o Benfica é obrigação. O que o Jorge Jesus fez em um ano no Flamengo... O Abel já fez mais. O Abel é de onde? Não, tudo bem. Português. Não, tudo bem. Assim, ó, eu acho assim, ó, o treinador português, o treinador espanhol, o treinador argentino, o treinador... Isso para nós não importa. Eu acho que todo treinador é bem-vindo aqui no nosso mercado. Só que a gente não espera isso. Por exemplo, eu fui trabalhar em Portugal, só eu de brasileiro. As minhas licenças da CBF, nenhuma valeu lá. A tua é da UEFA? Sim, eu consegui trabalhar em Portugal por causa da licença da UEFA, por causa de eu ser português, eu ter bilhete de identidade português, passaporte português, por ter jogado no Benfica 6 anos, por ter jogado 1 ano no Porto, e tive que dar meus pulos. Porque o jeitinho brasileiro foi criado lá em Portugal. Nós trouxemos para cá e só aprimoramos ele. Então não me vem com essa história aí que lá é tudo sério, que não é sério. Não é? Não é sério, não. O jeitinho foi criado lá em Portugal, nós somos descendentes portugueses. O que não tem de nós sério? Nós trouxemos o jeitinho para o Brasil e aprimoramos ele. Nossa, né? A gente deu aquela aprimorada. O que não tem de sério lá? Não, tem o jeitinho. Fala na prática, mostra na prática o quê? Tem o jeitinho. Jeitinho brasileiro. A gente, jeitinho brasileiro não, jeitinho é português. Começou lá. Qual foi o jeitinho português que você deu lá? Pra quê? Não, tu tem que ir lá tive que conversar com o presidente não sei do quê, presidente lá do sindicato dos treinadores, para não sei o quê, que isso, para aquilo, tá. Contar com a boa vontade deles para me liberar, para mim poder trabalhar. A classe dos treinadores portugueses lá é muito fechada. Eles não deixam o treinador estrangeiro chegar. O treinador da seleção agora é espanhol. Calma. É totalmente diferente. A seleção portuguesa é totalmente diferente da Federação Portuguesa. A seleção portuguesa é uma coisa. A Federação Portuguesa é outra. A seleção portuguesa, eles têm um negócio, sabe, é totalmente diferente lá. Lá cada um... Sindicato dos treinadores é uma coisa. Mas eles ficaram putos que tem treinador espanhol. Claro que sim. É a mesma coisa que nós trazer um treinador argentino para trabalhar na seleção. É a mesma coisa. Imagina. Mas você é contra trazer um treinador estrangeiro para a seleção? Eu sou a favor. E se você trazer um treinador... Lá, a briga que nós temos aqui, a rivalidade que nós temos Brasil e Argentina, é a mesma coisa Espanha e Portugal. Então lá eles são muito fechados. Eles são fechados lá. Entendeu? Eles acham que eles são os maiores treinadores do mundo. E realmente, eles têm alguns. Você é um dos raros ex-jogadores e treinadores que vem aqui e fala que é a favor de um treinador estrangeiro para a seleção. Com certeza. Eu não sou contra. Desde que ele vem aqui e mostra o trabalho dele, ganha. Eu não sou contra. Só que as pessoas falam do Jorge Jesus. Tá bom, vamos lá, Jorge Jesus. Você é apaixonado. O Benji é apaixonado pelo Jorge Jesus. Bem, é normal. Deixa eu te falar. Não. Ele veio aqui. Não, eu não sou apaixonado. Deixa eu falar agora. Tá bom, deixa eu falar. Fala. Ó, tu fala do Jorge Jesus. Então vamos lá. Jorge Jesus. Ele veio aqui. Tá? Nenhum treinador estrangeiro tinha dado certo no futebol brasileiro. Nenhum. Tá? Ele veio, realmente, conseguiu ganhar, jogou bonito, montou um grande time, contratou grandes jogadores, é o Flamengo, né? É um time que estava organizado, é um time que está organizado, que está crescendo, né? É um time que está se incorporando, que tem estrutura, tem uma torcida fanática no país inteiro, né? Ganhou uma Libertadores da América, ganhou o Campeonato Brasileiro, jogando bonito, jogando para frente, dando show, né? Conseguiu encaixar esse time, e isso acontece com vários treinadores. Tá? E depois disso, se ele estava tão bem no Flamengo, com contrato com o Flamengo, ele recebe uma proposta do Benfica, tá? Que é o Flamengo de Portugal. O Benfica é um dos maiores clubes do mundo. Está no Guinness Book. Quase 400 mil sócios. E o estádio tem capacidade para 68 mil pessoas. É maravilhoso. Não é Real Madrid, não, é Benfica. As pessoas não sabem o que é Sport Lisboa Benfica. Benfica é um clube gigantesco. Tá? Leva o Jorge Jesus para lá. Botaram um cofre no colo dele para ele montar o time. Montou o time, gastou um caminhão de dinheiro. Não ganhou nada. Saiu na metade da temporada. Tá?
Foi lá na Arábia, trabalhou lá na Arábia, não sei aonde lá, também não deu certo. Foi pro Sport, um cofre no colo dele para montar um time, não ganhou nada com o Sport. Tá agora trabalhando na Turquia. Até eu vi você lá assistindo os jogos, tal, vestido de turco. Vestido de turco. De cachecol do Besiktas. Eu fui, o Souza me convidou também. Lembra do Souza? Sim, o Souza tá lá, o Besiktas, tal, tava bonito, o Vitor tava Besiktas, comendo quibe lá e tal. Tava bonito na arquibancada. Lá é kebab. Entendeu? Então, assim, ó, não conseguiu fazer, repetir. Ele mesmo, Jesus, se você pegar a carreira dele, ele é um grande treinador? Claro que sim. Quem está dizendo que não? E veio aqui e ganhou. E provou. Ele foi embora do Brasil com mais título que derrota em campo. Tudo bem. Perfeito. Parabéns para ele. Mas repetiu aonde isso depois? Aonde? Aonde? Não, repetiu aonde? Eu queria ver se ele repetiu. Eu queria ver se ele outro grande trabalho do Abel Ferreira, sem ser no Palmeiras. Eu queria ver se ele conseguisse. Eu queria ver se ele conseguisse repetir no ano seguinte. Tá? E por que ele saiu do Flamengo? Não, eu não acho que repete. Então, o Abel Ferreira repetiu. Opa, então, o Abel Ferreira chegou no Palmeiras. Ninguém conhecia o Abel Ferreira. Eu conheci o Abel Ferreira, lateral direito do Braga. Era bom jogador? Era bom jogador. Ele era bravo assim competitivo, agressivo. Batia, chegava, assim, tinha caráter, entendeu? Cara brigador, sabe? Não era tecnicamente não. É um cara competitivo, agressivo. É o que ele é. Você pode ver a equipe do treinador é espelho dele, do que ele foi. Se o time dele é competitivo, ele era competitivo. E o Abel veio para cá, jovem, né? não tinha título nenhum, né? Tava na Grécia, no PAOK lá. PAOK da Grécia. Imagina. Né? Tinha trabalhado no Braga, jogou no Sport, né? Parou muito cedo, teve uma lesão seríssima no joelho. É um grande cara, eu gosto muito dele. E veio pra cá pro Palmeiras. Panela de pressão, Palmeiras. Quantas vezes tentaram derrubar ele antes dele ganhar o primeiro título? Um monte. Seria seu treinador da seleção? O Abel seria o seu técnico? Se eu fosse... Se você tivesse que escolher alguém... Se eu fosse o presidente Edinaldo, eu hoje levaria Abel Ferreira. Não vejo outro treinador... gostaria de ter o Mourinho, por exemplo. Existe uma possibilidade. Clara. Eu trairia o Mourinho. O Mourinho tem cultura do futebol brasileiro. O Mourinho cansou de vir ver aqui a final da Libertadores, Corinthians e Boca. O Mourinho estava no estádio assistindo e tu sabe disso. Mas eu não acho. Qual é o treinador que... Quando o Ancelotti veio aqui... Eu quero saber, estão falando do Ancelotti. O Ancelotti, quando que veio aqui no Brasil assistir um jogo? Você não precisa vir aqui para assistir. Desculpa. Tu tem que admirar. Não, o Guardiola falou que a seleção de 82 para ele é a melhor coisa que ele viu. Ele nunca veio ver. Não, mas tu tem que vir. Deixa eu te falar, para que os caras precisam vir aqui? Mas tu tem que admirar o futebol. Você tem 25 jogadores na seleção, 24 jogam na Europa. Por exemplo, por que tu vai assistir Real Madrid na Espanha? Em Madrid? Por quê? Porque tu gosta. Porque tu admira o futebol dos caras. Então, peraí. Se eu gosto do futebol brasileiro, sou um cara que gosta. O futebol brasileiro ainda é o melhor futebol do mundo. Nós temos os melhores jogadores. O futebol brasileiro é o melhor do mundo? Os jogadores. Não. Eu também acho que... Claro que sim. Como? É só ver o mercado aí. Quantos... É só você ver o mercado. O Hendrick, esse foi vendido por quanto? Tudo bem, 400 milhões. Você vai discutir valor? Sim. O Haaland foi vendido por quanto? Sim, mas um garoto de 16 anos. E o Haaland tem quanto? E vai ser entregue daqui 2 anos. O Haaland tem quanto? Hoje os europeus estão vindo aqui no Brasil comprar o jogador na incubadora. Sim. Os jogadores Mas o futebol brasileiro não é o melhor do mundo. Não. Estou dizendo que é o melhor do mundo. Eu disse que os jogadores... Qual foi o último jogador brasileiro melhor do mundo? Que os jogadores... Estou dizendo... 2007, Kaká. Benja, tu não tá entendendo a nossa qualidade. Quem é que tem 5 títulos mundiais? Gel. Quem tem 5 títulos? Esse é o nosso problema. A gente vive do passado. Não é viver do passado. Não é viver do passado. Gel, não temos mais Pelé, Ronaldo, Rivaldo, Rivelino. A gente esquece. Não temos Garrincha. A gente esquece. Mas então não está na hora de nós trazer um treinador de fora que conhece o nosso futebol? Sim, concordo. Então, você acha que o Ancelotti conhece o nosso futebol? Conhece? Não conhece nada. Tu acha que o Guardiola conhece? Vinícius Júnior é brasileiro. O Casimiro que jogava lá era brasileiro. O Militão é brasileiro. O Rodrigo é brasileiro. Se você me falar que o Mourinho conhece o futebol brasileiro, claro. Eu vi o Mourinho vir aqui no Brasil. Mas conhecer ele pode conhecer. Mas o estilo de jogo dele não é o estilo que o brasileiro gosta. Em vários jogos. O brasileiro gosta de time que ganha. Em 94 ganhou.
Em 82 nós jogamos pra caramba, perdemos como sempre. Tá? 2 Copas atrás nós jogamos pra caramba e perdemos pra Bélgica. Agora nós jogamos pra caramba. Agora jogamos pra caramba na Copa do Mundo aí. Jogamos pra caramba. Jogamos pra caramba e perdemos pra Croácia. Cara, o que nós temos que entender, o brasileiro tem que entender e tem que baixar a bola, tá? E ter humildade e parar de querer ser... nós temos que jogar todo mundo pra frente, atacar que nem índio. Não, futebol não é assim. Futebol não é assim. O Muricy foi 3 vezes campeão brasileiro jogando 3-6-1. 3 vezes campeão brasileiro, Muricy. 3-6-1. O São Paulo chegou numa temporada a tomar 17 gols, 18 gols. É muito pouco. Tu tá entendendo? Isso é estratégia. Isso é estratégia. Nós temos que ter estratégia. A Croácia nos mostrou. A Croácia fez 4 jogos. Empatou 3, ganhou 1 e foi 3º lugar do campeonato. Você tá sendo incoerente. Porque você vem falar, pô, nós 5. Sim, não, mas não paramos no 5, acabou. Mas nós não podemos esquecer que nós ganhamos 5. Por isso que nós temos ainda. Nós temos 5. A Argentina se ajeitou dentro da competição. A Argentina, no primeiro jogo, perde para a Arábia Saudita. Aí o que fez? O que fez o treinador lá? Botou 3 volantes. O que ele fez? Enzo Fernandes, Depou e McAllister. Di Maria, Alvarez e Messi. E uma linha de 4. 3 volantes. 3 volantes no meio. Foi campeão. Não, nós queremos jogar uma linha de 4. Um volante e mais 5 atacantes. Se tivesse esse pensamento, a gente não tinha perdido para a Croácia. A gente precisa entender que 1-0 também é bom. E essa Copa... Sim, e essa Copa mostrou isso pra gente. Concordo plenamente. Sabe por quê? Porque essa é a arrogância que o futebol brasileiro Concordo tem. 100%. Essa é a arrogância que o futebol brasileiro... Ao momento que você tá ganhando o jogo 1-0, tá? E você quer ir pra frente pra fazer 2, 3, 4. Então, mas contra a Croácia... Sabe, você tem que saber jogar o jogo. Você tem que ter alguém lá que diz assim, gente, tá faltando 5 minutos. Mas contra a Croácia o Neymar fala. Sim, mas não é o Neymar que tem que falar. Ué, o Neymar fala, pô, pra quem? Pro Fred? Não é o Neymar. Sim, mas não é o Neymar. Não tem que partir do Neymar. Isso tem que partir da comissão. O Tite errou? Que tem que ler o jogo. Não tô falando isso que o Tite errou. A comissão é um técnico. É isso que falta ao Brasil. Esse é o problema do Brasil. O Tite errou? Esse é o problema do Brasil. Esse é o problema do Brasil. O Tite errou? Não, eu não sei se ele errou ou não errou. Você acabou de falar comissão. A comissão é a comissão técnica. A comissão técnica é todos, não é só o treinador. Não, mas o treinador é um cara. O treinador ele tem 3 auxiliares para quê? Ele tem 2 auxiliares lá em cima com aqueles fones de ouvido. Aqueles que o Paulo Turra usa, aqueles sabe, desse tamanho. Agora ele não usa mais. Agora não usa, agora ele já tá treinador, então ele não usa. Mas aqueles... Cara, será que alguém não fala e diz assim, ó, seguinte, o jogo tá difícil, fizemos o gol, falta 13 minutos. Segura, não deixa, não passa. Diz pro lateral direito não passar. Mas isso não precisa de comissão, diz pro lateral esquerdo. Não, mas tem 3 caras lá em cima. Mas não precisa. A comissão técnica da seleção brasileira era 70 pessoas, 70. Mas não tem que ter jogador em campo, não tem que falar? Você não gritava lá? Não. Isso não é só o treinador. Isso não é o jogador. E outra coisa, não é um jogador. E depois, profeta do acontecimento, depois que tomou, é fácil. Engenheiro de obra pronta. Isso, você sair lá da frente e diz, não, por que não falou antes? Não falar, sabe, profeta do acontecimento é muito fácil. Tomamos um gol, daí tu sai, não era pra ter saído. Não, fala antes. O líder, o cara experiente, ele antevê. Hoje é feio dar chutão, né? Ele antevê. É feio dar chutão, é feio furar a bola, como a gente dizia. Goleiro. A Croácia tá fazendo isso 2 Copas. Uma ela foi semifinalista e a outra ela foi 3º lugar. Gente, o futebol mudou. Mas tem um cara naquela seleção que é diferenciado, que é o Modric. Não é questão de... o Modric é um cara diferenciado também. O que falta pro Brasil, o Brasil falta estratégia. O Brasil jogou a eliminatória numa formação. Aí chegou a Copa do Mundo, o Paquetá estava jogando de volante. Você acha que o Paquetá pode ser volante? Então o Tite errou. Não, tô te perguntando. Eu tô também. Eu tô perguntando. Você tá com problema em falar o Tite errou. Você entende futebol. Não tô falando do Tite. Esquece o Tite. Não, o Tite é o Tite que escala. Nós estamos falando de futebol, da seleção brasileira. Então, mas nós estamos falando do Tite. Sabe o que falta? Falta ter a humildade que teve o Scaloni. Teve humildade. Assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos botar 3 volantes, vamos botar o Messi jogando do meio pra ponta, Alvarez e o Di Maria lá. E, cara... O Didier. E dois cara que saem, que é a grid. O Didier agora, Deschamps. e 2 volantes que... Box in box, como é que é? Box to box. Você gosta disso? Eu acho maravilhoso. Box in box. A palavra é bonita, né?
Você gosta de... É o que o Mineiro fazia. O Mineiro não fazia isso no São Paulo? Foi lá contra o Liverpool e fez o gol. Você gosta de Mundial. jogador... Teus jogadores flutuam na paralela cheia? Esse é o problema do futebol brasileiro. Sabe, a palavra, os extrema delirante, sabe? E as zonas estéreis do campo? Entendeu? Sabe, box to box, não sei o quê. Cara, o futebol é simples. Mas eu vou te falar, O você futebol continua ponta direita, ponta esquerda, Deixa eu te perguntar um negócio. centroavante. Não, agora é o delanteiro, agora é os extremos, é os carrileiros. Olha aqui. Aqui não. Cara, cada futebol, assim, ó, cada cultura... Deixa eu te perguntar um negócio, para de fugir. Cada futebol, cada país tem uma cultura de futebol. Não fuja da cultura. Tá? Não fuja. Olha para mim. E cada momento tem um momento. 1970 não jogava assim. Era 1970. Isso eu concordo, Tá? plenamente. Olha para mim. Agora queremos jogar assim em 2023, 2022, vamos jogar assim? Vamos conseguir jogar? Peraí, meu amigo, nós não temos um Gerson, um Rivelino, um Pelé, eu acabei de falar um isso. Jairzinho. Você falou nós somos 5 vezes, eu falei isso. Sim, mas somos 5. Sim, Mas isso... nós vamos morrer com esses 5 se continuar assim. Mas tu viu... Não vai ter 6. Mas tu viu o que o jogador argentino agora, não me lembro qual é dele, deu a entrevista. Ele falou assim, nós estava secando o Brasil contra a Croácia. Quando o Brasil perdeu, agora nós vamos ser campeão. Porque todo mundo respeita o Brasil. Eu também torci pra Só que França sabe o que pra acontece? O Brasil, ele anda em bico de pés, como fala lá em Portugal. Bicos de pés. Saltitos. Isso, saltitos. Tipo, bicos de pés. É aquela coisa... Sabe? Ouve. Futebol não se ganha antes, Ouve. você ganha durante. O Flamengo não participou com isso agora? Você não tá deixando eu perguntar, porque você tá fugindo. Não, mas você fala muito, pô. Mas o que eu quero te perguntar... O convidado sou eu, pô. Então, mas eu quero te perguntar. Ouve aqui. Quando você vai para um programa de televisão... Aqui não, porque aqui... Nem se queira falar isso, dá porque eu não deixo, mas é chato pra caralho. Pô, tu podia botar um vinhozinho bom aqui, vinho português. Eu falei pro Bruno. Falei pro português, Bruno. Esse eu conheço. O Bruno fica custos. Vinho português, esse é bom. Esse aqui é um peramanca. E ele vai rodeando pra não deixar eu perguntar. Isso é tática. Mas pra mim não. Aqui. Pergunta. Você vai pra um programa de televisão hoje. Esses mais... Aqui não é. Não. Pô, audiência aqui... Pô. Não tô falando de audiência. A audiência aqui, graças a Deus, tá cada vez maior. Não é isso. Tô falando de o tom do programa, a forma. Depende de quem tá me entrevistando. Mas quando você vai para um programa mais tradicional, você usa esses termos de hoje. Sabe por que eu vou te falar? Eu não vou falar quem, porque a pessoa não fala nada. Um cara famosíssimo. Você Tu é baú, pô. Tem que falar o nome. Não vou, porque o cara tá falando pra mim papo de amigo e é um cara super famosão. Mora no Japão? Não. Vou botar numa roubada dessa. Mora na Alemanha? Ele falou pra mim que foi entrevistar... Alphaville. Ele falou... Não é de São Paulo. Isso é o máximo que eu vou falar. Não é de São Paulo. Ele falou pra mim que foi entrevistar um treinador. Sim. E na entrevista, o treinador soltou. Box to box, amplitude... E último terço do campo, as zonas estéreis do campo. Os extrema delirantes. Essas babaquices todas. Quando acabou, ele tava conversando, sabe o que o cara falou pra ele? Que ele falou, porra é essa, velho? O cara falou, se eu não uso esses termos, as pessoas falam que eu tô ultrapassado. O treinador tá ultrapassado quando ele não ganha. O treinador, ele vai ser marcado, Benja, pelos títulos que ele ganha. O treinador precisa ganhar, meu filho. Se ele é gordo, se ele é magro, se ele é baixo, se ele é alto, se ele é vermelho, se ele é preto, se ele é azul, se ele tá de terno, se ele tá de tênis Armani, se ele tá de agasalho, se ele é... Isso não importa, se é careca, tem que ganhar. O treinador vive de títulos. O treinador vive de vitórias. Ganhar títulos. Certo? Então não interessa como que ele vai estar vestido. Se ele fala muito, se ele fala poucos, se ele chuta o microfone. O Abel Ferreira, ele pode chutar o microfone, ele pode quebrar a casa-mata, pode fazer o que ele quiser, ele tá ganhando, filho. E tá ganhando há 2 anos. Você acha que a imprensa persegue ele? Eu acho que não. Eu acho que até gosta. Eu acho que ele gosta disso. Porque ele se alimenta disso? Ele se alimenta disso. Ele é estilo Filipão, ele é estilo Mourinho, ele é estilo Leão. Ele gosta desse tipo. Você gosta? Eu gosto. O Renato gosta. Isso é perfil da pessoa. Eu gosto. Puxa, eu adoro uma confusão. Digo, agora, na guerra eu não sou soldado, sou especialista. Olha a frase do Argel. Eu falei, agora sim. Não, essa eu vou anotar, eu vou usar. Na guerra? Não sou soldado, sou especialista. Claro, velho. Tu tá entendendo? E o treinador, ele precisa criar alguma coisa. O Filipão é mestre disso. Se tem um cara que é mestre, o Muricy adora isso.
O Muricy sempre foi ranzinza. Porque ele se alimentava daquilo. O Abel se alimenta. Cada vez que a imprensa fala mais... Aí agora fizeram uma nota do sindicato dos jogadores para reclamar da postura dele. O que o sindicato dos jogadores tem que ver com o treinador? Ridículo, Me diz ridículo, isso. Ridículo. Se fosse o sindicato dos treinadores, tudo bem. Também não tem nada a ver, é o tudo problema bem, do campo. Eu até entendo. Agora, o que os jogadores... Por que eles não vão cuidar lá do direito de imagem deles? O sindicato, às vezes o sindicato recebe, fica de passar e não passa, aquela confusão toda. Isso eles não vão. Então, assim, e o Abel, ele se alimenta disso. Isso tu não tenha dúvida nenhuma disso. Ele gosta. E ele gosta disso. É característica dele. É só tu ver a postura do... Ele é sanguíneo. Ele é sanguíneo. Entendeu? Ele vai... Falta isso, né, hoje, né? Ele vai... Cada coletiva dele é uma cutucada. Já escutou as coletivas do Renato? Ótimo, ele... Renato é espetacular. Agora chegou o Vina, que foi meu jogador lá no Ceará. Quando eu fui treinador do Ceará, eu pedi o Vina. O Vina é o número 10 de qualidade. E estava no Atlético Mineiro e nós trouxemos ele para o Ceará. E agora o Renato trouxe ele para o Ceará. Daí tá o Renato, na chegada do Vina. Tá o Renato na bicicleta. Isso é futebol raiz. É do cara. Tá o Renato na bicicleta. Depois do treino, chega o Vina. Aí, professor. Renato, aí, tudo bem, Vina? Até que enfim chegou, hein? Vamos ver, né? Agora tá aí, né? Contra mim é um leão, vamos ver o meu favor, né? Continuou a bicicleta. E o Vina foi fazer exame médico. Então, cara, essa é a diferença. Você pega uma entrevista do Renato, 8h30. Ele diz, time que faz 7 anos que não ganha nada. Não, mas você falou a verdade. Sanguíneo. Então, você acha que pode estar... Você acha que é sonho meu? Acho que é. Pensei, mas já respondi por mim. Você acha que tem um movimento aí de volta um pouco esse tipo de treinador, de jogador ou não? Ou hoje o mercado do futebol inibe esses caras? Não, eu acho que você tem que ter a tua essência. Você não pode mudar. Se você for bom... Tem um monte de gente mudando, infelizmente. Não, mas né? se você for bom, você vai vencer. Como jogador ou como treinador. Você tem que ter um perfil. Você tem que ter um estilo. Por exemplo, hoje, lá no Sul nós temos 2 escolas de treinadores. Nós temos a escola do Filipão e a escola do Tite. Você prefere qual? Eu sou da escola do Filipão. Eu, Renato, Lisca, quem mais que tem lá? Paulo Tu, tem vários. O Roger é de que escola? O Roger é a escola do Tite. Diferente. Então, agora, qual é que é a escola que vai sobressair? A que ganhar. O Mano Menezes é o único que fica em cima do muro. O Mano não é nem Celso Rotti. Eu acho o Mano mais a escola do Filipão, não? Também. Mas ele tem umas... Ele é meio... É que ele é irônico, né? Às vezes eu acho ele meio Tite, meio Filipão. Ele fica... Eu brinco com ele. Eu brinco com o Tite, com o Mano. Então, assim, tu tem escola... Por que teve tanto treinador gaúcho na seleção? Eu acho que o treinador gaúcho, ele já vem... Isso já é da nossa cultura, da Guerra dos Farrapos. Se você ler a história do Rio Grande do Sul... Isso já vem, o gaúcho já tem esse espírito de liderança. Isso já vem lá do Bento Gonçalves, Duque de Caxias, sabe? Esse cara lá da história do Rio Grande do Sul, da Guerra dos Farrapos. Então, o gaúcho sempre teve isso. E teve uma época que era moda os árbitros gaúchos. Com o Simo, que toca a Copa do Mundo, depois veio o outro lá, como é que é o... O Daronco? O Daronco ainda tá. Tem vários árbitros gaúchos, né? O Van Diesel lá também, né? O Van Diesel. Né? Depois acontece os treinadores. Eu acho que é o estilo do gaúcho, sabe? É uma moda. Agora, por que a seleção brasileira só tem treinador gaúcho? São fases. Teve uma fase que a seleção brasileira era só carioca. Lembra disso? Ou era o treinador do Zagallo, Parreira. Só carioca. Depois tem uma fase que paulista. Cláudio Coutinho. Depois tem uma fase paulista, Tele Santana, aquele negócio todo. Então, isso são fases. Mas eu acho que nesse momento, tá, não vejo nenhum treinador brasileiro preparado para assumir a seleção brasileira nesse momento. Não tem. Nenhum está preparado. O Cafu estava aqui falando do Fernando Diniz. Nenhum está preparado. Treinador, para ser treinador da seleção brasileira, ele tem que ter ganhado no mínimo 2 brasileiros. Para se candidatar. Então agora você está sendo de novo incoerente. Eu estou aqui para
Eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Sabe o que tu tá sendo? Você tá sendo o advogado do diabo. Eu tenho que ser. Eu tenho que ser. O Bruno, ele fala pra mim, você não pode ser chapa branca. É gosto do Cafu? O Cafu não disse que o Marquinhos é o melhor... O Cafu falou que o Marquinhos é o melhor zagueiro do mundo. O holandês lá, o Van Boer, que não joga nada. Van Dijk. O Van Dijk não joga nada. E ele falou que o técnico tinha que ser o Fernando Diniz. Mas aí eu tinha... A opinião dele? Cada um tem a sua opinião. Agora, eu vou te encurralar. Vem com a trava de alumínio. Eu não pipoco pra você. Vem com a trava bem alta. Eu vou com o pé de cima pra baixo. Alumínio, vai com o alumínio que... Vou te falar, velho. Mostra aqui esse tênis aqui. Esse tênis aqui, ele deve custar... O IPVA dele, tem IPVA. Não, para. Deve ser uns 4, 5 pau o IPVA. Olha isso, velho. Quem diria, olha, tá mostrando ali, ó. Quem diria o Argel de tênis Prada e sem meia, velho? Prada Milano. Esse pezinho aí já me deu muita alegria, pô. Matou minha fome muitas vezes, tem que tratar bem. Ô, Argel, aí você fala assim, pô, mas o treinador brasileiro tem que ter ganho alguma coisa. O que ganhou o Scaloni na seleção argentina? Ganhou uma Copa do Mundo. Mas não compara a seleção argentina com a seleção brasileira. Sabia. De novo, nós temos 5 títulos. Os caras têm 3. Tudo bem, mas a discussão não é essa. O que ele ganhou? Ainda a Argentina vai ter que ganhar mais 3 pra passar nós. Não é isso que eu tô falando. Ou mais 2 pra igualar nós. Não vai... Bom, não sei. Cara, não é isso. Mas o cara... A seleção da Argentina tinha um treinador daí nós que nunca dirigiu nada. Daí nós temos que saber o que nós queremos. Nós queremos jogar bonito. Jogou como nunca e perdeu como sempre. É isso que o brasileiro quer? É isso? Se o brasileiro quiser isso, se o brasileiro quiser isso, nós jogamos bonito, futebol bonito. Nosso goleiro vai sair driblando, vai dar bicicleta, vai chutar no gol, vai dar lançamento, vai bater pênalti, vai bater falta. Não, nós temos que saber o que nós queremos. Como ele crica, né, velho? O brasileiro, ele não sabe o que ele quer. Ele quer ganhar. Ele não quer ganhar a Copa. Deixa eu te falar. Ele quer ganhar jogando bonito. Não, para. Não sou eu. É o brasileiro. Para desse negócio de jogar bonito. Não sou eu. Para desse negócio de jogar bonito. O Inter foi lá ganhando do Barcelona 1-0. O Liverpool foi lá, o São Paulo foi lá ganhando do Liverpool 1-0. 1-0 foi campeão do mundo. Corinthians. O Corinthians vai ganhar 1-0, campeão do mundo. Para. Se a gente ganhasse a Copa do Mundo em 94, a gente comemorou a Copa depois de 20 anos que não ganhava. A Copa do Mundo em 94, não foi? Fazia 20 anos que não ganhava, ganhamos a Copa nos pênaltis. Foi a maior glória. O país não tinha pobreza, a gasolina estava barata, o país parou. Os jogadores trouxeram 3 aviões de presente para cada um. Lembra? Chegou na alfândega fez vista grossa. Passa todo mundo, campeão do mundo, o que tu quer? Então assim, cara, o brasileiro não sabe o que ele quer. Cara, peraí. Agora vai me dizer, não, a Argentina jogou muita bola. Ganhou 3-2. Mas eu não falei isso. 3-2, 4-3, 3-1. Você mudou o que eu falei. 2-1. O goleiro fez um milagre. O cara entrou da França. Argelino, você mudou o que eu falei. Eu só falei o seguinte: então, não assim, pode pegar um treinador brasileiro que não ganhou nada. A Argentina pegou um treinador que nunca dirigiu ninguém e foi campeão do mundo. Tu tá falando que. Eu tô dizendo, nós não temos um treinador brasileiro hoje em condição de pegar a seleção brasileira. Concordo. Não temos um. Já tivemos o Cuca numa fase fantástica, podia ter sido. Não, mas não dá. Não dá. Não, já tivemos sim. Não, mas não dá. Na fase que ele tava. Já tivemos o Renato na fase que tava, que podia. Tá? Nós já tivemos o Dorival. Por que o Renato não pode hoje? Porque eu acho que hoje o Renato não tá no nível que ele tava há 2 anos atrás, quando foi campeão da Libertadores. Tá? O Renato foi campeão da Libertadores em 2017, se eu não me engano. Isso. Há 2, 3 anos atrás... O Luan sendo o craque das Américas. O Renato tava no nível. Pra te ver como é que é o futebol. Hoje o Luan tá encostado no Corinthians. Então pra te ver como é que é o futebol. Deixa eu te falar, por que você acha que por que a maioria dos ex-jogadores pedem o Fernando Diniz na seleção? Por que você não acha que o Fernando Diniz seria um bom? Não, eu não acho nada. Questão de opinião. Então, é a sua opinião. Por que você acha? Estou perguntando. Eu acho que tem outros treinadores à frente. Eu tô dizendo que não tem nenhum treinador brasileiro. Isso é primeiro. Segundo, o treinador, para se candidatar a ser treinador da seleção brasileira, ele tem que ter título. Títulos. Copa do Brasil, Libertadores da América, Campeonato Brasileiro. E a seleção brasileira tem que saber. Ela quer jogar bonito ou quer ganhar? Mas se puder jogar bonito e ganhar, é melhor. Sim, claro que é melhor. Quando você joga bem, você está mais perto de ganhar. Com certeza.
Eu tenho uma dúvida. Com certeza. Eu tenho uma dúvida. Só uma dúvida. Com certeza. Quando o Zagallo foi treinador em 70, ele já tinha dirigido... Eu acho que não. Ele tinha sido eu não me lembro, jogador, estou na dúvida. Como jogador. Como jogador, caramba. Como treinador, não. Como jogador. Sim, mas, cara, assim, ó, é questão... Então o Cafu pode ser técnico da seleção. Se nós ficarmos aqui discutindo o Fernando Diniz, questão da opção. Quem levantou? Não, eu não levaria. Então, você levaria o Fernando Diniz? Não, para mim hoje. Eu vou na sua. O Fernando Diniz. Cara, o Fernando Diniz é um treinador da nova geração, né, que tem um potencial espetacular. Mas ainda não dá. Mas não tem um título. Não, concordo. Eu hoje vou na sua. Tem uma Copa do Brasil, tem uma Libertadores da América, tem um Campeonato Brasileiro. Eu traria hoje ou o Jorge Jesus ou o Abel Ferreira. Um dos dois para mim. Eu não vejo o Ancelotti como um treinador para a seleção brasileira. Não vejo um cara que vai se adaptar aqui. Já é um senhor. Não sei se ele tem essa volúpia toda. Se tem esse sangue todo para vir aqui, para morar no Rio de Janeiro, vai ter que andar de carro blindado lá. O cara que mora em Milão e o cara que mora em Madrid vai vir para cá. Vai ter que andar com um blindado daqueles duros. Por que um treinador... Me responde, por que na prática, por que o treinador tem que morar aqui? Vai fazer aqui? Não, tem que morar aqui. Peraí, não. Eu acho que ele tem que vir aqui de vez em quando. Peraí. O que ele vai fazer aqui? O que o treinador da seleção fica fazendo o ano inteiro aqui? O treinador da seleção tem que morar aqui. Pra ver os jogos? Não, pra ver os jogos. Pra televisão. Não, tem que ver. O cara tem que morar aqui, ele tem que se interagir. Nossa, metade da seleção é do Real Madrid, pô. Ele tem que se inteirar da cultura do futebol brasileiro, tem que conhecer o futebol brasileiro, tem que assistir o futebol brasileiro e parar com esse negócio. A seleção brasileira é os jogadores que estão jogando lá fora. Não, nós temos muita gente aqui. É inacreditável o que aconteceu. Agora eu vou falar, inacreditável o que aconteceu na Copa, o Gabigol não tá na Copa, cara. É inacreditável. E o Daniel Alves ir pra Copa? Não, vamos falar do Gabigol. Gabigol não ir pra Copa é inacreditável, sabe? Isso é coisa do presidente da República, tinha que, sabe, o povo tinha que se revoltar. Pô, o cara é artilheiro 4 anos seguido no Brasil. O cara é artilheiro da Libertadores, faz gol tudo que é jeito. Não, mas não vou levar pra Copa, porque o cara é problema, porque ele junto com o Neymar, porque, cara, peraí, nós tínhamos Romário, Bebeto, entendeu? Era problema, Ronaldinho Gaúcho era problema, Ronaldo... Cara, problema é os que não jogam. Sabe? O problema é os que não jogam. Os que jogam sempre vão ser solução, nunca problema. Bota o Neymar e o Gabigol juntos, sabe o que vai acontecer? Pô, entendeu? Eles já têm uma intimidade, os dois já são meio parentes. Eles já são meio parentes, os dois vai ser melhor ainda. Você teria levado o Daniel Alves? Eu não teria levado o Daniel Alves. Tem duas. Falando eu como treinador, eu como torcedor, não como treinador. Eu não levaria Daniel Alves. Tá? E ficou feio pro Daniel Alves. Eu levar o Daniel Alves, o cara que ganhou tudo na carreira como ele ganhou. Daniel Alves. Ganhou tudo que é título. Um jogador fantástico. Um dos maiores laterais da história do futebol brasileiro. O cara que ganhou tudo que é título. Precisa sujeitar a isso, cara. De ir para uma Copa do Mundo. Ficar no banco. Sabe? Ficar no banco do lateral titular. E na hora ele não ficou nem no banco. Ele foi preterido por um zagueiro para jogar na lateral direita e ele não jogar. Mas o cara é líder. Mas o cara tem ascensão ao grupo. Mas o cara é gente boa. Amigo, gente boa, o inferno tá cheio. Entendeu? Então ficou feio pro Daniel, ficou feio. Será que ele deveria ter falado pro Tite, é melhor não ir? Eu vou te falar, se eu sou o Daniel, com a carreira do Daniel, tá? Se eu sou o Daniel, com a carreira que ele tem, ele ganhou títulos, prestígio, jogador fantástico, cara. Tem que saber o momento de parar também. Tá? Tô na seleção, eu venho pra seleção, e o Tite deu toda aquela introdução quando convocou ele. Não lembra a introdução? Que ele foi confrontado. Por que não levou o Gabigol? Por que tá levando o Daniel Alves? Aquela coisa. Também nunca vai... o treinador da seleção nunca vai agradar todo mundo. Nem Jesus Cristo agradou, não é o treinador da seleção que vai agradar. E aí o Tite fez toda aquela explanação sobre o nome do Daniel, líder, isso e aquilo, papapá. Machuca o lateral direito, no primeiro jogo ele bota um zagueiro. Militão. Se eu sou o Daniel, sabe o que eu faço? Eu vou no quarto dele. Professor, tudo bem? Posso conversar com o senhor? Não pode, senta aí. Professor, eu me preparo, venho para a Copa, tal, acho que tenho condição de jogar.
Tá? Por tudo que eu fiz, por tudo que eu sou, por tudo que o senhor falou na explanação. E agora o senhor me pretere, eu boto um zagueiro para jogar na minha. Então é o seguinte, o senhor não precisa de mim. Eu vou vir aqui para quê? Para tocar pandeiro? Para ser o bobo da corte? Muito obrigado. Eu já ganhei muito título. Eu já fiz muito pela seleção. A seleção fez muito por mim. Tá? Eu tô indo embora. Eu vou embora. Eu pegava minhas coisas e saía embora. Isso é a minha opinião. Eu faria isso. Ficou feio para ele. Ele não precisava disso. Ele não precisava disso. Cara, isso é uma humilhação. A carreira que ele teve foi a coisa mais linda que ele teve. Para ele chegar numa Copa do Mundo e ser preterido por um zagueiro. Pô, peraí, machuca o cara, quem joga? Eu sou lateral direito reserva. É a mesma coisa, machuca o goleiro, bota o centroavante para jogar. Então tu não confia no cara, tu levou ele para quê? Tu tá entendendo? Então, cara, essas coisas que eu não consigo entender. E o Daniel, por tudo que ele fez pela seleção brasileira, ele não merecia isso. Certo? Ele não merecia isso. Não merecia. E me lembrou um pouco o que aconteceu na Copa do Mundo em 94, e vocês vão lembrar. O Leonardo queriam cortar o branco da seleção. Lembra disso? Queriam cortar o branco da seleção, porque o branco estava machucado. Cortaram, tinham cortado o Ricardo Rocha ficou lá, aquela coisa toda, e o branco estava recuperando, tinha um problema no nervo ciático, aquela coisa toda. Jogo dos contra os Estados Unidos, aquela batalha com os Estados Unidos, né? Nós jogamos contra o poderoso Estados Unidos. O Leonardo dá uma cotovelada. Foi expulso. Jogo seguinte, nós contra a Holanda, não tinha lateral esquerdo. Não, porque o branco tá sem ritmo, o branco tá gordo, o branco é isso, o branco é aquilo, porque não dá, porque não sei o quê. Sabe o que o branco fez? O branco foi na sala do Parreira do Zagallo. Entrou lá e bateu. Pra conversar com vocês. Eu vou jogar. Eu tô pronto, eu tô preparado. Tava trabalhando, esperando uma oportunidade e vocês não vão me tirar isso. Eu vou jogar o jogo. A fonte é fidedigna? Eu vou jogar o jogo. Eu vou jogar o jogo. E nem você vai me tirar. Senão vocês vão ver o que vai acontecer isso aqui. Isso aqui vai virar o inferno. Ele fez isso? O branco. Entendeu? Eu vou jogar. A fonte é boa? Não, eu vou jogar. Essa é uma história. O que aconteceu? Ele fez o gol. Fomos pro jogo contra a Holanda. O branco jogando. Não comprometeu. Não estava gordo, não estava fora de forma. Se cuidou, se preparou. Tá? Foi subestimado pela imprensa, foi subestimado por todo mundo. Tá? Entrou o cara. Jogou pra caramba aquele jogo. Jogou muito aquela partida, ele. 2-2. Nós pra cair fora já de novo. Vai voltar pra Copa. Falta. Quem resolveu o jogo? Manteve o canhão, 3-2. Quem resolveu o jogo? Branco. Entendeu? E aí ele sai chorando. E vai abraçar o médico, o doutor Lídio, se não me engano. Sai chorando. Lembra que ele faz o gol e sai chorando assim. Entendeu? Então assim, ó. Tem jogadores e jogadores. Tem momento que o jogador ele tem que chegar. Entendeu? E, cara, o treinador vai ficar ou bota o cara pra jogar, ou não bota, ou não leva, ou corta. Ô, Argel. Agora não fica em cima do muro. Ô, Argel, você é bom de papo, né, velho? Você é bom pra caralho, né, Argel? Você é bom, né, velho? Você é bom, velho. Eu gosto de você, Argel. Você é raizão. Eu sou o segundo melhor. Quem é o primeiro? Todos os outros. Ô, Argel, pra terminar, deixa eu falar um negócio pra você. Você vai fazer um churrasco, só pode convidar uma pessoa. Churrasco gaúcho lá. Vocês acham também que só vocês fazem churrasco? Não. Ó, você faz churrasco lá, você tem que convidar um. Você convida o Filipão ou o Tite? Filipão. Você convida o Filipão ou o Renato Gaúcho? Os dois. Não, é um só. Não, os dois. Um só. Não, os dois são meu parceiro. O Filipão faz um churrasco e o Renato gosta de carreteiro. O Renato não gosta de Você pipocaria, se você hoje jogar junto, você pipocaria pro Felipe Melo? Felipe Melo é meu irmão, tio. Mas dentro de campo, você dá uma pipocada pra ele? Ia ser uma briga boa eu e ele. Ia sair faísca. Felipe Melo é um dos grandes amigos que eu tenho no futebol, sabia? Os grandes amigos. Felipe Melo estava no estádio no dia que eu me despedi do Benfica. Assistindo o jogo. Ele estava chegando na Europa, garoto ainda, novo. E eu tenho uma admiração muito grande por ele. O Felipe Melo é o último dos moicanos. Não existe mais. Igual a ele, não existe mais. Ele jogou numa época diferente. Ele tinha que ser um pouquinho mais velho para jogar na nossa época ali.
Entendeu? Ele e o Rincon ia sair faísca, comia isso. Puta, que Deus Galeano, sabe? Ia sair uma faísca grande. Há uns dias atrás... Felipe Melo é um cara fantástico. Se você pudesse mandar um recado pro VAR, qual que você mandaria? O VAR é muito importante no futebol. Eu sou a favor do VAR. Aconteceu muitas injustiças no futebol antes do VAR. E mesmo o VAR errando... Agora ele me quebrou. Mesmo o VAR errando, mesmo o VAR demorando para tomar uma decisão... Eu já perdi campeonato, que a bola entrou e o árbitro não deu. Eu já perdi campeonato que o cara estava impedido. Impedido 10 metros. Perder campeonatos, títulos, que ia contar a premiação, ia contar a glória, ia marcar na história do clube. Um erro desse, é erro só? Você acha que é erro? Naquela altura, claro que é. Porque tem lances que tu não consegue ver. É muito difícil pro Bandeira. Às vezes eu na televisão assistindo, e eu estava assistindo agora, até eu assisti um jogo lá no Sul que deu uma polêmica, Juventude e Ipiranga de Erechim. E o árbitro da partida deu 2 pênaltis pro Ipiranga. E os 2 pênaltis não foi. Tu olha no segundo momento. No primeiro momento, não tem como dizer. Tu olha e tu vê pênalti. Sabe, a imagem... Então, o VAR ajudou o futebol. O futebol ficou muito mais justo. Sabe? Para expulsar um jogador. Entendeu? A imagem mostra. Você ia passar 3 meses de férias. Isso sim. Isso sim. Isso sim. Mas também alguns títulos ia ganhar... Que nós não ganhamos por causa do impedimento, por causa de uma bola entrou. A voz do além quer fazer uma pergunta para você. Eu fiquei curioso, né, com a Argentina jogando na humildade, aqueles 3 volantes e tudo mais. Falei, caramba, quais seriam os 11 do Argel para entrar naquele jogo com a Croácia, né? Valendo convocado e não convocado. Assim, por exemplo, já começaria com o Alisson. O Alisson é o seu goleiro? Sim, para mim sim. Lógico, jogou no Inter. E na zaga? Não, para mim ele jogou no Inter e foi meu capitão no Inter. E zaga e volância ali? E depois eu vou te falar, o cara é bonito e é bom, velho. O cara tem 2 coisas. Tem o Din e tem o Dom. Você gosta de jogador bonito? Jogador bonito que você joga? O cara joga? É bom. Engraçado no Inter, quando eu fui treinador do Inter, nós entrávamos no aeroporto e nós fomos jogar contra o Flamengo no Maracanã, e isso foi mais legal, hein? Acabamos o jogo, ganhamos 1-0, gol do Hernando. E eu fiquei lá conversando e tal. Daqui a pouco eu olhei, tinha umas 500 pessoas, assim, torcedor do Flamengo. Eu digo, mas o que acontece? O Alisson tirando foto. Do outro lado, o Valdívia. Eu digo, um bem bonito, outro bem feio, pô. O Valdívia e o Valdívia, um pouco pica. Eu adoro também. Aí o Valdívia fala, professor, a única diferença entre eu e o Alisson é que eu sou mais bonito que ele. Eu falei, mas tu não tenha dúvida. Você é muito mais bonito que ele. Então, o Alisson, cara, entendeu? Foi meu capitão. Ele ergueu a taça do último campeonato. O Alisson foi eleito o Alisson o melhor goleiro do mundo. Rapaz, goleiro, pode jogar o Alisson, pode jogar o Anderson e pode jogar o Everton. Tá? Qual que seria os 11? O Brasil humilde seu, qual seria assim? Cara, dessa seleção aí... Não, você leva aqueles que... Você levaria o Rodinei? Não. Marcos Rocha? Não. O lateral direito que tava jogando lá, como é que tá, que saiu machucado da Juventus? Danilo. A zaga, eu levaria o Militão e o Marquinhos. Tá? Lateral esquerdo, levaria o rapaz lá, o Alexandro, né? Uhum. Jogou? Levaria o Alexandro. Não abriria a mão do Casimiro, você tá doido. Tá? Levaria... Pra mim, eu jogaria com Casimiro e com Fabinho. Tá? Aí eu jogaria com o Vinícius aberto de um lado. Tá? O Neymar poderia jogar do lado, poderia jogar de 10. Né? Jogaria daqui a pouco com o Gabigol. Gabigol e Neymar. Vinícius de um lado. Tá? Numa ponta. E numa outra ponta... Cara, numa outra ponta eu levaria o Dudu. Você jogaria Dudu, Neymar e Gabigol? Eu jogaria assim, ó. Dudu na direita, Neymar centralizado de 10, Vinícius na esquerda, Gabigol na frente. E 2 volantes. Casimiro e Fabinho. Os caras grandes, os caras fortes. Time alto, bom na bola aérea. 2 zagueiros, Militão e Marquinhos. Militão, os 2 lateral com uma estatura boa também. Não, o time não é alto na bola aérea. Militão não é alto? Não. Marquinhos não é alto? Não. Claro que é alto. Não.
Fabinho não é alto. Casimiro não é alto. Casimiro é. Sim, então. normal. Fabinho é alto. Dudu é baixo, Neymar não é mas alto, Gabigol não é tem- alto, Aí só aí tem e 5 nem alto. Vinícius Júnior é alto. 5 alto. Ó, os 2 zagueiros. Marquinhos alto. Não é alto. Sim, alto. A zagueiro é. Tem altura boa e ataca Mas bem é a bola. 1,80, 1,81. E O Van Dijk tem 1,90 e cacetada. e ataca a bola. Vê quantos gols o Van Dijk faz de cabeça e quanto ele faz. Marquinhos. 1,83, Marquinhos. O Van Dijk tem 1,90. Também tô apaixonado por esse Van Dijk. É igual o Jorge Jesus, né? Nossa Senhora. Joga pra caralho. Joga Pô, muito. Né? imagina- A primeira Copa que ele foi com 31 anos. Joga muito. Ah, meu, joga na Holanda, cara. Joga na na Holanda. meu. A Holanda é o Sabe carrossel. quê? A Holanda é o carrossel. Hã? 1,95. A Holanda. É 1,90? E 5. Então fala pra ele. Eu falei 1,94. É isso. Agora, o Militão não é alto. Fabinho é alto. Casimiro é alto. Tá? Os 2 laterais são altos, não são baixos. Tu tem 6 caras altos. E o Alisson, 1,90 m. Você gosta do Alisson, né? Eu acho o Alisson um bom goleiro. Só eu. O meu, quando eu gosto de alguém, é que eu amo você. Aí agora, Tô brincando, né? agora eu tenho que escutar no final da Copa. Mas o Alisson não fez uma graça nos pênaltis, tem que pegar pênalti. Porra. Então, isso é sacanagem. Pô, Isso é peraí. sacanagem. O Alisson é um puta goleiro. Aí tem que chegar no. Não, os jogadores que vão bater o pênalti tem que fazer o pênalti. A obrigação sempre é do jogador. Se você tivesse sido treinador, você deixaria o Rodrigo. Jamais. Você fala, eu deixaria o Rodrigo bater o primeiro pênalti? Jamais. O meu melhor batedor começa batendo. Neymar. Sim. O meu melhor batedor começa batendo. Meu segundo melhor batedor fecha. Isso é. França e Argentina, os primeiros foram Messi e Mbappé. Isso. Primeiro eu bateria o meu melhor, porque eu tenho que sair bem. É importante psicologicamente eu sair fazendo. Então, o meu melhor batedor, isso é cartilha. Mas responde um negócio pra mim. Isso é quem decide? É o treinador. Ou são os jogadores? Não, ali? treinador. Pode o jogador chegar e dizer assim, olha, não quero bater. Pode acontecer isso. Então, mas, por exemplo, vamos supor, o Tite falou pro Rodrigo bater. Pode. É assim. Não. O Tite tem as escolhas dele. Chegou lá, ó. E pode acontecer. Chegar no Neymar e dizer assim, Neymar, quero que tu bate o primeiro. Aí ele vai dizer assim, não, professor, eu quero bater o último. Não, eu quero que tu bata o primeiro, porque nós temos que sair fazendo. Você é meu melhor batedor. Então você vai bater primeiro. O comando é meu e eu que mando aqui nessa porra. Tá? Então tu vai fazer o que eu tô te mandando. E se errar, a culpa é minha. Não te preocupe em errar ou acertar. Isso é o que deveria ter sido feito? Não, isso é o normal. Tu não pode botar um garoto de 20 anos. E eu sei que você vai falar aqui, eu não sei o que você tá quer que eu entendendo? faça. Mas por que foi? Por que você acha que aconteceu isso? Não sei. Só quem tá lá dentro pode saber. Pode ter o jogador se recusado a não querer bater. Tá? E o Tite, para não expor o jogador, não falou isso. Pode ter acontecido isso. Tá? Pode ter acontecido isso. Mas aí eu acho que o treinador tem que ser incisivo, tem que dizer, não, tu vai bater. Tu vai bater e acabou. Sabe, fazer tipo o que fez o Cristiano Ronaldo. Lembra o Cristiano Ronaldo na Eurocopa? Tu vai bater e não tem conversa. Se tu perder, não tem problema. E tu vai bater. Se errar... Errou, passa nada. Tu bate bem. É isso. Tu tá entendendo? Então, a cartilha é o quê? O teu melhor batedor bate primeiro. Garoto nunca bate. Se tem os cascudos tem que se apresentar. Aí é a hora de apresentar os líderes. Cadê os cascudos? Cadê os líderes? O Rodrigo nunca bateu o pênalti, nem no Real Madrid ele bate. Como é que vai bater um pênalti numa Copa do Mundo, um garoto? Muita gente criticou o Tite porque acabou os pênaltis e ele saiu pro vestiário. Isso também é um erro? Às vezes o cara tava puto e nem pensou? Ou deveria ter ficado no campo? Não é a postura do comandante. Não é. Não é a postura do comandante. Por mais que você esteja chateado, Por mais que tu esteja puto, chateado, tu tem que entrar dentro do campo. Certo? dá moral pros caras? Dá moral pros caras, vai lá, junta o garoto, junta o outro, abraça um, abraça o outro. Sei que tu tá puto, sei que, sabe? Mas eu nunca fiz isso antes. Não. Mas quando ganha eu comemoro. Sim, já comemorou. Já comemorou. Mas tem que saber perder. Tem que saber que a coisa não andou. Porque é muito fácil, quando ganha, dançar o pombo.
3-0 contra a Coreia do Sul, 4-0, dançar o pombo aí é fácil, né? Contra a Coreia do Sul, quero ver dançar o pombo contra a Argentina, contra a Espanha, contra a França, dança o pombo contra a França. Entendeu? Então são coisas assim, ó, que o comandante não pode. Cara, o comandante tem que ser o alvo naquele momento, ele não, entendeu? Ele não pode ser a flecha. Naquele momento ele é o alvo. Porque tudo foi feito do jeito que ele quis. Por isso que o treinador ele tem que ter poder total. Total. De escolher quem ele quiser. Tá? Escolher quem ele quiser. Agora tá na moda o treinador levar o filho dele para ser o auxiliar. É moda. Vários treinadores fazem isso. Eu acho errado. Eu tenho um treinador que trabalha, eu tenho um auxiliar que trabalha comigo 10 anos. Meu filho nem é muito do futebol. Meu filho faz economia financeira, mas não levaria ele para trabalhar comigo como auxiliar. O que ele sabe de futebol? Vai me auxiliar? Porque o auxiliar ele tem que picar. Não, ele tem que ser o advogado do diabo. Ó, vamos botar o Benja. O auxiliar disse, não bota o Benja. Vamos botar o Argel. Não bota o Argel, bota outro. E aí? Entendeu? Então, o treinador, ele monta tudo como ele quer. Então, ele vai ser o alvo, cara. Ele vai ter que ganhar. Se ele dançar o pombo, se ele não dançar, se ele tá de terno, se ele não tá, se ele fala bonito, se ele não fala, se ele fala politicamente correto. Eu sempre digo isso. Os caras, mas o treinador tem que falar. O Muricy fala tudo errado. O Muricy não é treinador, não é professor, não é professor de português, cara. Ele é treinador de futebol profissional e do Esfera. Tricampeão brasileiro com o São Paulo. Eu quero ver mais um time ser tricampeão brasileiro. Eu quero ver um treinador. O São Paulo nunca... Não sei se um dia vai conseguir repetir o feito. Um treinador vai... O Tele não conseguiu. O Muricy é foda. Tu ganhar 3 anos seguidos o Campeonato Brasileiro. Ele veio aqui, ele falou, lembra? Sabe? De tu tirar a zona do conforto todo dia os caras. Ele falou futebol. Entendeu? Ele falou futebol. Esse é o futebol que a gente gosta, ele falou futebol. Eu gostaria muito de ver o Muricy na seleção. Aí é um cara que eu gostaria muito. Todo mundo. Eu nunca trabalhei com o Muricy. Tá? Eu nunca trabalhei com o Tite como treinador. Entendeu? Mas eu queria... Cara, eu queria... Trabalhei com o Filipão, trabalhei com o Abel, trabalhei com outros, né? O Abel ou o Abelão? O Abelão, é. É o mesmo estilo do Filipão. É o mesmo jeito. E trabalhei com o Mourinho, tal, entendeu? Trapattoni, Camacho, tudo o mesmo estilo. Né? E o que eu acho mais engraçado é o seguinte, o Muricy, e ele teve aquela oportunidade de ir para a seleção, lembra? E ele estava, acho que no Fluminense, se eu não me engano, né? Ele acabou não indo. Mas esse era um cara que eu acho que poderia mudar um pouco o sistema cutucar a seleção. Eu concordo. Entendeu? Porque o que acontece com a seleção brasileira? Cara, a seleção brasileira, os caras tão tudo aqueles gato gordo, sabe? É difícil, cara. É difícil. Os caras ganham 7 milhões de euros por temporada, 10 milhões de euros por temporada. Agel, Aí o cara tem que pegar o avião de vir para... Agel, você não quer ser... Você não quer... Você quer continuar com o treinador? Apesar que eles hoje eles vêm tudo de jatinho particular, né? Agel, você não quer... Você quer continuar como treinador? Você não quer ser comentarista esportivo? Não tem jeito nenhum para ser comentarista esportivo. Não tenho. Tem. Não. Tem. Meu negócio é bola, apito, a campo, grama, sabe? É o cheiro da grama, cone. É o que eu gosto, cara, de fazer. É ganhar, perder... Entendeu? É ser elogiado, ser criticado. Eu gosto do futebol, eu gosto disso. Pô, já pode falar. Tanto que trabalho na primeira divisão, na segunda, na terceira. Não tem divisão. Eu te falei que o Agel é bom demais, velho. Não tem. Cara é demais. Obrigado, Agel. Não tem divisão. Obrigado. Não. Eu que agradeço. Eu que agradeço estar aqui. Para mim é uma satisfação muito grande. E não fala mais isso que tu tem medo de almoçar comigo, pô. Porque tu almoça todo fim de semana comigo lá na churrascaria, entendeu? E eu pago a conta ainda, tem mais isso. E você não paga, tá? Eu vou lá desde 1989 e você tá lá também indo. Eu vou dar um abraço pro nosso amigo Chocolate. Um abraço de Chocolate. Chocolate é o melhor. Esse é o melhor de todos, não tem pra ninguém. O cover do Luxemburgo. Ele é mais parecido com o Luxemburgo do que o próprio Luxemburgo. É verdade. O Luxa fala que o terno dele é melhor.
Tem minhas Argel, dúvidas. obrigado, velho. Tem Bom minhas demais. dúvidas. Um abraço. Caramba, terminando mais um Benjamin. Benjamin Mucho. Semana que vem tem mais, hein? O vinho tá bom, hein? Vinho português. Reclama com o Bruno. Peramanca. Nós. Barca Véia do Douro, é?